Mas eu tenho alguma coisa além disso a dizer. É que a terceirização não tem 20 anos. 20 anos de vida tem o sindicato. O sindicato tem realmente 20 anos de vida, e tanto este profissional como o patronal surgiram para responder a um fenômeno que ganhava, como continua ganhando, grande importância na vida econômica brasileira. A primeira lei que tratou de terceirização foi a Lei 4.886 de 1965. 1965, é uma lei de 48 anos, e que tratou da representação comercial autônoma. Ora, o representante comercial autônomo é um terceirizado. Ele não é um empregado, ele é um terceirizado que, como diz o nome, representa uma determinada atividade econômica, uma determinada empresa ou várias empresas, numa certa região, com a sua autonomia, os seus direitos e as suas obrigações. A definição de representante comercial autônomo é a definição de terceirização. Porque diz o artigo 1º, exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou física, sem relação de emprego, que desempenha em caráter não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não os atos relacionados com a execução dos negócios. É uma terceirização. A doméstica é uma terceirizada. A doméstica, a respeito da qual Vossas Excelências acabam de aprovar uma legislação aparentemente polêmica, é uma terceirização. A dona de casa terceiriza serviços domésticos. Então, a terceirização não é atividade recente. Recente é a expressão que ela ganhou na economia. Eu era ministro do Trabalho em 1986. Havia sido empossado em março de 85. Em 86 apresentei o primeiro projeto disciplinando a terceirização. O projeto está aqui arquivado em algum lugar. O pessoal do Sindiprest conhece o projeto. Mas o que aconteceu? Foi um período extremamente tumultuado da vida nacional, e além das greves, dos planos econômicos, nós tivemos a preparação e, finalmente, a Assembleia Nacional Constituinte. Logo, o Legislativo não ia se ocupar de um projeto de terceirização. Mas a Lei 6.019 de 74 também trata da terceirização. A Lei sobre Licitações e Contratos Públicos trata de terceirização. O Decreto-Lei 200, referente à Administração Pública Federal e ao combate à burocracia, do Hélio Beltrão, dispõe expressamente sobre terceirização. A Lei dos Vigilantes, que eu me lembro bem, quando essa atividade ganha corpo e exige uma regulamentação, a regulamentação foi de uma forma de terceirização. A Lei Geral de Telecomunicações trata de terceirização. O Banco Central tem normas sobre terceirização em atividades bancárias. Há uma guerra contra a terceirização que começa, isso foi dito aqui, porque as primeiras empresas que surgiram, sobretudo na esfera de asseio e conservação, elas não se preocupavam com a legislação trabalhista. Eram aventureiros que procuravam ocupar um novo espaço no mercado. As empresas decidiram não se encarregar mais da própria limpeza, porque há a dificuldade da remoção, do depósito daqueles resíduos e tal, e as empresas surgiram, mas surgiram como
uma atividade meio predatória, que provocou o ajuizamento de uma quantidade incalculável de processos trabalhistas. O TST, eu era ministro do Trabalho, o TST, numa determinada hora, diante daquele volume imenso de ações, resolveu adotar uma regra consubstanciada no enunciado 256. Chamava-se enunciado, hoje é súmula. O 256 começa fazendo uma afirmação equivocada, justificável naquelas circunstâncias, mas equivocada. Porque o 256 diz: é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta. Quando, na verdade, não havia contratação de trabalhadores, havia contratação de serviços. Mas com empresas que não observavam minimamente as obrigações trabalhistas e previdenciárias. O enunciado 256 transformou-se na arma da fiscalização do Ministério do Trabalho. Foi o seu instrumento de combate à terceirização. Por paradoxal que pareça, quanto mais combatida, mais ela avançava. O combate do Ministério não conseguiu derrubar uma necessidade ditada pela economia, ou seja, a terceirização. A divisão de tarefas dentro de uma empresa, segundo o velho princípio do Adam Smith. Cada um executa um serviço para o qual se especializou. Eu faço arruelas, faço parafuso, não quero fazer limpeza, não quero fazer a refeição, não quero cuidar da área médica dos meus empregados. Eu não quero me preocupar com isso, eu quero me preocupar com o cerne do meu negócio. Fazer parafuso, fazer roda, fazer pneus, produzir tecido. Então, o que é a atividade periférica, eu terceirizo. Com a Constituição, e o enunciado 256, ele dizia o seguinte: é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, salvo nos casos do trabalho temporário e do serviço de vigilância. Estabelecendo o seu vínculo empregatício com o tomador de serviços. É a parte final desse enunciado ou súmula. Deslocando o seu vínculo empregatício para o tomador de serviços. Com a Constituição de 88, não foi mais possível aplicar o enunciado 256. Por quê? Porque não era permitido deslocar o vínculo empregatício para empresas públicas e para sociedades de economia mista, segundo o artigo 37, 2 da Constituição de 88. Eu era membro do TST. Havia assistido o nascimento do enunciado 256. E agora eu participei da redação do 331. Eu participei, eu estava lá. Participei da evolução da jurisprudência, das dificuldades e da redação, que se deu numa sessão apenas. O TST não é poder legislativo. Nós tínhamos que encontrar uma solução e combinar duas correntes radicalmente opostas. Uma corrente visceralmente contrária à terceirização e uma corrente mais liberal disposta a encarar a terceirização como um fenômeno da economia moderna. Diante da exiguidade de tempo e da necessidade de uma nova jurisprudência, nós introduzimos a expressão atividade e meio. Foi a maneira de dizer, olha, podem terceirizar, mas não podem terceirizar tudo. Podem terceirizar o quê? Diz o enunciado. Trabalho temporário, serviço de vigilância, nós nos esquecemos do representante comercial autônomo, asseio e conservação, que não é atividade regulamentada, e qualquer outra atividade especializada ligada à atividade e meio
desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. É óbvio, onde há pessoalidade e subordinação direta, há contrato de trabalho. Óbvio. Bem, nós que imaginávamos ter encontrado uma solução, criamos um problema. Nós estávamos de boa fé, imaginando que resolvíamos a questão. Com o quê? Com atividade meio e com responsabilidade subsidiária. Na verdade, as sementes do mal foram lançadas. Por quê? Porque a grande dúvida se instalou. O que é atividade meio e o que é atividade fim? Naquele instante, nós ignoramos que qualquer sociedade econômica, qualquer, Banco do Brasil ou a oficina de conserto de bicicleta, tem como atividade fim o lucro. A atividade fim de qualquer sociedade é o lucro, está lá no Código Civil. É a repartição, a divisão dos resultados. Ou seja, eu preciso ter lucro para dividir resultados. Porque se eu não tiver lucro e não houver divisão de resultado, eu não tenho investimentos. Quem vai investir para ter prejuízo? Obviamente ninguém. Então, a finalidade da sociedade é o lucro. O meio de alcançar o lucro é aquilo que está no estatuto, ou aquilo que ela faz. Eu fabrico sabonete. Para quê? Para me empenhar em benefício da higiene da população? Não, eu fabrico sabonete para ter lucro. Eu fabrico remédio para ter lucro. O Hospital Albert Einstein é distinto do Hospital das Clínicas, porque o Albert Einstein é uma sociedade que visa lucro. Se ele não tiver lucro, ele fecha as portas. Ele não tem um orçamento da União, ou do Estado, do município, para socorrê-lo. A atividade fim da sociedade é o lucro. A atividade fim da associação, aquela que não tem objetivos lucrativos, aí sim o senhor identifica. Uma creche da assistência à criança. Uma academia de letras é preservar o idioma, a língua portuguesa. Um clube desportivo é oferecer recreação. Aí nós temos uma atividade fim perfeitamente identificável. Né? O enunciado 331 transformou-se, como havia acontecido com o 256, na lei da terceirização. Mas não pode ser. Até poderia ser, se os senhores apanhassem a súmula, o 331, retirasse a expressão atividade meio e transformasse responsabilidade subsidiária em responsabilidade solidária. Perfeito. Perfeito porque tem funcionado bem. Não fossem esses dois senões. Todos conhecem, todos já discutiram, todos já leram, todos já escreveram. Se nós tirarmos a expressão atividade meio, e se nós eliminarmos a responsabilidade subsidiária desconhecida pelo Código Civil, o Código Civil não conhece a expressão responsabilidade subsidiária, nem a CLT. O Código Civil fala em responsabilidade solidária. Há um equívoco do enunciado. Um equívoco determinado pelas circunstâncias em que ele foi elaborado. E hoje o Supremo diz que nem responsabilidade subsidiária pode ser imposta a um ente público. Não é isso? Não pode. Teríamos que encontrar uma outra solução. Bem, a pejotização. O que é a pejotização? Por que surgiu a pejotização? Surgiu a pejotização porque, da mesma forma como surgiu a terceirização, porque a CLT não reconhece a figura do autoempregado. Então, um executivo que ganha 30 mil é um autoempregado. Mas ele ganha 30 e custa 60. Assim como quem ganha 3 custa 6. A maneira de acomodar a situação desse
homem altamente qualificado, que aos 40 anos, 50 anos, está à procura de um emprego e não consegue. Não consegue por quê? Ele precisa, o salário dele no mercado é de 30 mil, mas ele vai custar 50. Então o que faremos? Vamos dar a ele o nome de colaborador ou qualquer outro nome, ele cria a sua pessoa jurídica e trabalha pelos 30. Ele é o autoempregado esquecido pela CLT. Ele é o autoempregado que a CLT ignorou. O Susequina, nos seus comentários, cuida bem desse assunto. Ele fala, nós nos esquecemos do autoempregado. Porque a CLT foi feita para o operário, para o comerciário, foi feita para o bancário. A CLT não foi feita para o executivo. A Justiça do Trabalho não foi feita para o executivo. A válvula de escape é a pejotização. Sem o PJ, ele fica sem trabalho. Ele fica sem trabalho. Ele prefere trabalhar como PJ a permanecer desempregado. Esta é uma realidade. Eu sou PJ. Deputado, eu sou PJ. Por quê? Porque ao me aposentar, não é? A minha esposa, com quem eu estou casado há 45 anos, me disse, o homem vai trabalhar, você não vai ficar em casa. Não vai ficar aqui. Não é? Você arruma uma maneira de trabalhar. E eu montei um pequeno escritório. Ora, mas eu não posso trabalhar como pessoa física, deputado, porque as empresas que me contratam querem nota fiscal. Elas exigem nota fiscal e eu aprecio dar a nota fiscal porque tem uma contabilidade, não é, rigorosamente correta, feita por um escritório. Eu sou um PJ. E não me envergonho disso. E se não fosse PJ, eu não teria serviço. O ilustre juiz um dia será ministro do TST, terá o meu apoio quando for candidato, será ministro, mas um dia, ou pela idade, ou pelo cansaço, ele se aposenta e vai fazer o quê? Vai advogar. E será PJ. Será também PJ. O Vantuí Abdala é PJ. O Luciano Castilho é PJ. São todos PJs. Então nós não podemos execrar a figura do PJ sem entender bem de onde surgiu, por que apareceu e qual a sua finalidade. Eu espero, senhores deputados, que a Câmara resolva definitivamente a questão da terceirização. O ótimo é inimigo do bom. Há uma sabedoria antiga. O ótimo é inimigo do bom. Não queiram o ótimo, porque os senhores não terão sequer o bom. Os senhores terão que fazer, como disse o deputado Roberto Santiago, uma lei que atenda, não é? Que consiga satisfazer razoavelmente a todos. Mas mesmo assim, não se esqueçam que por melhor que venha a ser, ela passará pelo crivo do Poder Judiciário. A verdadeira letra da lei será dada pelo Poder Judiciário através das suas sentenças, dos seus acórdãos. E a melhor lei é aquela que facilita a interpretação, é aquela que todos entendem. A lei obscura é sempre muito ruim. Nós precisamos de uma lei clara, que o homem do povo leia e entenda. Que o microempresário leia e entenda. Não faça uma lei complicada para dar demonstração de erudição.